importante a gente dizer que, e glória a Deus por essa visão dos nossos pastores, que na nossa vida Deus nunca quis fazer nada pela metade, e tudo que Ele faz por completo. Deus não tem prazer em que nós paremos no meio de qualquer luta, batalha ou projeto. A Bíblia diz que melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. E aproveite este tempo, esse mês que será trabalhado, para que Deus possa te fortalecer. Você vai ouvir coisas importantes aqui essa noite nos demais elos. E eu tenho certeza absoluta que Deus pode e vai mudar a sua história a partir de hoje. Amém? O que é que a definição de depressão nos fala? O significado diz que é um estágio avançado da tristeza, ou tristeza profunda. E de fato, a depressão, ela consegue paralisar a vida de alguém. E uma coisa que a gente precisa compreender é que tristeza é uma coisa. Diga comigo, tristeza. Tristeza é uma coisa e depressão é outra coisa. Fato é que nós deveríamos estar ou lidar melhor com a tristeza do que nós lidamos. O problema é que nós não somos acostumados a lidar com perdas. Só que se você parar para prestar atenção, nós vivemos em um mundo de aflições. Quem aqui, por exemplo, nunca sofreu uma perda de um ente querido? Quem aqui nunca foi traído? Quem aqui talvez nunca foi enganado? Quem aqui talvez nunca foi lesado, já tomou um prejuízo? O Jesus nunca escondeu de cada um de nós que este mundo não seria um mundo simples, não seria um mundo fácil. Ele sempre falou, e principalmente Jesus falava a respeito da tristeza. Ele dizia assim, olha, no mundo, ele sempre falava da tristeza, mas quando ele falava da tristeza, ele já liberava a promessa. Ele dizia assim, olha, fiquem tranquilos, no mundo vocês terão aflições, levanta a sua mão para receber. No mundo tereis aflições, é a tristeza, mas aí ele já vem com a promessa, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Aleluia! Se você parar para prestar atenção no Evangelho de João, capítulo 16, versículo 20, Jesus vai dizer assim, olha, no mundo haverá um tempo que vós chorareis e vos lamentareis. Ele está falando de tristeza, aleluia, mas aí ele já vem com a promessa de novo, dizendo, mas fique tranquilo, porque a vossa tristeza se converterá em alegria, aleluia. Ó, o salmista vai dizer assim, o choro pode durar uma noite. Grita comigo, tristeza. O choro pode durar uma noite, mas fique tranquilo. Não permita que ela se torne uma depressão. Porque ainda que ele dure uma noite, a alegria vem ao amanhecer. Jesus era especialista em lidar com tristeza. No Getsêmani, quando ele sua gotas de sangue, ele vai falar a minha alma. E quando ele fala minha alma é porque ele não está ali como Deus, ele está como homem. Quem tem alma é o ser humano. A alma é onde habitam os sentimentos, as dores, as agruras da vida, é na alma. Por isso que ele diz, a minha alma está angustiada, tristeza até a morte. Mas no mesmo instante, ele bate a poeira, levanta e diz, todavia, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Se você olhar na Bíblia, você vai encontrar um Jó, querido, que esse sim tinha tudo para cair na depressão. Ele que pegou na alça de 10 caixões para enterrar os seus 10 filhos, que viu a sua mulher te amaldiçoar e amaldiçoar o Deus que ele servia. Ele que teve que ver suas extremidades completamente carcomidas, sem unhas, sem nariz, sem boca, sem nada, a ponto de se coçar com um caco de telha, tamanho estado de putrefação da sua pele. Esse mesmo homem que deveria cair numa depressão, ele entendeu o propósito de Deus, e ele vai dizer assim, olha, fique tranquilo, porque na presença desse Deus que eu sirvo, até a tristeza é obrigada a saltar de alegria. Aleluia! E aí eu fiquei pensando assim, mas por que então? Pergunta para quem está do lado assim, por que que a depressão é o mal desse século? Por quê? Primeiro, nós
não sabemos lidar com perdas. Tanto é que nós associamos perdas ao diabo e associamos vitórias a Deus. Só que no reino de Deus nem sempre é assim. No reino de Deus, que primeiro para subir você tem que descer. No reino de Deus, às vezes para poder ganhar, primeiro você precisa perder. E se você não sabe, o nosso Deus, Ele diz assim: olha, eu sou aquele que abre e ninguém fecha, mas eu também sou aquele que fecha e ninguém abre. Ele está dizendo, Deus pode abrir e pode fechar, assim como o inimigo também, ele pode abrir portas para poder te prejudicar, como também pode fechar portas. E se nós não estivermos atentos a isso, querido, anotei isso aqui, nós vivemos uma crise de identidade. Nós perdemos a nossa referência de saber quem nós somos, não a nossa identidade terrena, mas a nossa identidade espiritual. Aleluia, se você hoje abrir as redes sociais, você vai ver que a maioria das pessoas estão tudo iguais. Os homens barbudos, cabeludos, a cara quadrada de harmonização facial. As mulheres com a cara toda quadrada e os beiços inchados do enxerto labial. Está tudo igual. Eu estava vendo um vídeo na internet, Crisley, que a moça chegou no restaurante e falou: oi, garçom, eu quero pedir esse prato aqui. Pegou, mostrou, esse prato aqui eu quero. Ele, beleza, fez o pedido, trouxe para ela, ela olhou para o prato, olhou para o pedido e falou assim: engraçado, isso aqui não está igual à foto do cardápio de vocês. O garçom com um tablet na mão, muito inteligente, falou assim: qual é o Instagram da senhora, por gentileza? Ela passou o Instagram para ela, ela abriu o Instagram e falou assim: engraçado, a senhora também não está aparecendo com essa foto aqui. Por quê? Nós perdemos e vivemos uma vida virtual. Quando lidamos com as nossas próprias, com o espelho, ou quando Deus nos revela quem nós somos de verdade, aí a gente se choca, pastor Aguinaldo. Porque a glória de Deus tem esse poder. Você lembra o que ela fez com Isaías? Ele se apresentou que ele era um profeta, já era usado por Deus, dizia: ai de ti, ai de ti, ai de ti. No dia que Deus se apresenta para ele, ele diz: ai de mim. E aí ele reconhece a condição que ele era. Primeiro, o evangelho não é esse algodão doce que essa geração pensa que é. Não, não é. Aleluia. Nós vivemos em um tempo de uma geração emocionada. Nós vivemos em um tempo de pastores de mídia. Nós vivemos em um tempo de megas igrejas superlotadas, cheias de pessoas, mas vazias de Deus. Cheias de pessoas que elas não têm paciência para ouvir uma palavra, mas elas ficam 1h30 na frente da novela da Globo. E eu pergunto, uma prova que vem, a depressão vai tomar ou não vai tomar essa pessoa? O que diria, por exemplo, dos louvores que a gente canta, como o coral ministrou aqui hoje pela manhã, os hinos da harpa que falavam de provas, que falam de lutas, que falam de fortalecimento, que apontam para a cruz, que apontam para o Cristo e falam também da eternidade. Agora pega os louvores atuais que a gente ministra e canta hoje, pega as letras para você ver, vazias de Deus. E naquela época, talvez o louvor te levava às lágrimas. Um louvor antigo te leva às lágrimas, ele te confronta, ele te leva para perto de Deus. E mais do que isso, levanta a sua mão para receber, ele te faz pensar, no céu e na eternidade. Levanta a sua mão, porque se tem uma coisa que a gente precisa entender, é que nós estamos aqui, mas nós não somos daqui. Se você acredita nisso, por gentileza, dá uma salva de palmas a Jesus. Aleluia. Aleluia! A geração de aço, outro dia eu vi um post assim: a geração de aço está passando, está indo embora. A geração que lavava roupa na bica, que cozinhava no fogão a lenha, que não tinha controle do portão, era tronqueira, que não tinha controle remoto da televisão. Aleluia! Mas era a geração do joelho, a geração que era obrigado a ter uma intimidade com Deus e ter um relacionamento com o Senhor. E esse tempo, querido, eu profetizo em nome de Jesus,
Porque a Bíblia diz que nos últimos dias o Espírito do Senhor seria derramado sobre toda a carne. E eu queria nessa noite falar o seguinte: o problema não é a tristeza, porque tristeza é uma coisa. O problema é quando Satanás entra e ele tenta transformar a tristeza em depressão, e ele tenta te jogar no chão por causa disso. E ele sabe que se ele não te deprimir, você vai chegar lá, aleluia. Ele sabe que se você não te jogar uma depressão, se não roubar os seus sonhos e a sua alegria, você vai sonhar, e se você sonhar, o Deus que você serve vai fazer você conquistar. É por isso que ele quer te deprimir, para fazer você parar no meio, aleluia. O contrário da depressão é quem sonha. Se você aqui, hoje até alguém aqui já teve uma depressão, ou conhece pelo menos alguém que já caiu numa depressão, qual é o sintoma, pastor? É isolamento. A pessoa não tem alegria de se vestir, não tem alegria de sorrir, quer ficar isolada no quarto, aleluia, não tem alegria de compartilhar nada com a pessoa, e ela não tem mais expectativa de vida, não tem mais expectativa de alegria na vida dela. Ao contrário disso, é uma pessoa que sonha, e o inimigo é tão esperto, irmãos, e tão astuto. Quer ver uma coisa? Alguém aqui já viu falar, por exemplo, de depressão pós-parto? Como que explica isso, pastor? Como que explica uma depressão pós-parto? Se eu acabei de gerar um sonho e estou segurando o meu projeto no meu colo, ele vem porque ele é especialista em roubar de nós os melhores momentos da nossa vida, que são momentos de alegria. Mas eu queria declarar nessa noite, porque eu sinto que Deus está aqui, eu queria profetizar sobre a sua vida: o inimigo não vai tocar e não vai roubar mais nas suas vitórias, e nem tirar de você a alegria genuína que o Espírito de Deus vai te dar a partir de hoje. Levanta a sua mão e diga assim: eu tomo posse. Diga mais forte, diga assim: eu não vou parar no meio. Diga assim: eu vou chegar lá, porque Deus é comigo. É sobre isso que eu quero falar essa noite. Como não cair nessa armadilha? Diga comigo assim: sonhar. Porque sonhar é uma capacidade sobrenatural que Deus deu ao homem, para tirar ele do nível. Se você pegar a palavra depressão em geografia, por exemplo, você vai ver um terreno que é reto, que é plano, de repente ele tem uma depressão. O que é isso? É uma queda. O mesmo da palavra depressão é o mesmo de queda. Então Deus usa o sonho para tirar você do nível de queda, de depressão, e para você num alto e sublime nível. Deus usa exatamente isso. E que é o que é o sonho, pastor? O sonho, sonhar é pegar o presente e lançar no futuro, e pegar o futuro e trazer para o seu presente. Isaías 32:8, a palavra de Deus vai dizer assim: que o nobre projeta coisas nobres. O que é projetar? Essa tela que vocês estão vendo aqui, ela está lá no computador, mas está sendo projetada aqui. Lá é o presente, aqui é o futuro. O que é sonhar? É eu pegar o que eu imagino, o que eu sonho, e projetar no futuro. E aí eu trago esse futuro para o meu presente. Por quê? Isaías vai explicar: porque o nobre projeta coisas nobres, e a sua nobreza, ou o seu projeto, o manterá de pé. Você passa em trabalhar. Como é que é o nome da irmã com a menininha no colo? Natália. Você não vive mais, você vive pelo seu projeto que está no seu colo. O seu projeto, ele te mantém de pé. Você começa a alimentar o seu projeto, e é exatamente isso que Deus está dizendo. Se você pegar a Bíblia na carta de Paulo aos Filipenses, ele vai dizer assim, olha, ele vai dizer assim: Deus é quem efetua em nós tanto o querer, ou seja, quando Deus quer te dar uma coisa, Aguinaldo, ele vai no seu coração e coloca uma vontade. E ele está dizendo assim: eu coloco a vontade, eu efetuo o querer e também o executar. Ou seja, eu te dou a vontade e eu mesmo realizo o seu sonho.
Quando só de você sonhar, é porque Deus já projetou o seu sonho e já concluiu o seu sonho. Você consegue me entender isso? Isaías 46:10 vai dizer que primeiro Deus faz o final, daí Ele volta aqui atrás e começa a fazer aquilo que já está pronto. Quer ver uma coisa? Quem aqui, por exemplo, poderia me dizer que você alcançou um sonho, alcançou um objetivo, comprou um carro, uma casa, ou algum projeto pessoal, uma família, e você de repente viu, olhou para trás para aquele projeto e falou assim: gente, eu nem sei como eu consegui isso, eu não sei de onde é que eu tirei dinheiro para fazer isso, eu só sei que está pronto, está concluído. Sabe o que é isso? Aleluia! Só de você sonhar, Deus já te deu o que você sonhou. Você só vai tracejar o caminho, porque só de você estar sonhando, já está pronto aquilo que Deus quer te dar. Você pode dar glória a Deus por isso? Aleluia! Ó, meu Deus, por que o inimigo quer te deprimir? Isso aqui você vai ter que falar com essa pessoa que está ao teu lado. Diga para ela assim: porque você... Aponta o dedo de profeta para ela, dá uma chacoalhada nela se ela estiver sentindo frio. Diga assim: porque você tem a essência de Deus. O que é a essência de Deus, pastor? Simples. Deus sonhou com o ser humano. Quando eles dizem façamos a Trindade, o homem, a nossa imagem, a nossa semelhança, Deus está projetando você. Diga glória a Deus. Isso é a essência de Deus. Se você olhar para a criação, Deus, a Bíblia diz que igualzinho nós, a Bíblia diz que a terra era sem forma, vazia, e havia trevas sobre a face das águas. Não era assim que a Bíblia diz? Mas Deus chega na criação e Ele diz: haja luz. Por que Ele usa o verbo? Antes de Ele usar o verbo, primeiro Ele viu a luz. Qual que é a essência de Deus, pastor? É a mesma essência que nós temos, que é ver, profetizar e ver acontecer. Eu vejo, então eu profetizo. Não é à toa, querido, que existe ditado que a palavra tem poder, e ela tem mesmo. Por isso que o inimigo quer te calar, quer te deprimir. Um dos sintomas de quem tem depressão, por exemplo, é estar em silêncio. E Deus, querido, quando Ele olha para a criação, Ele vai falando tudo. João vai dizer: olha, no princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, e de todas as coisas que foram feitas, tudo que foi feito sem Ele, nada do que se foi feito se fez, porque tudo é daqui. Aí você começa a perceber, Provérbios, se não me engano, capítulo 12, versículo 14, vai dizer assim: o homem viverá do trabalho das suas mãos, e do fruto da sua boca ele comerá. É do que sair daqui. E aí estrategicamente o diabo vai colocando, como ele colocou na vida de Mefibosete: eu não presto, eu não sou ninguém, eu sou um cão morto. E você vai profetizando negativamente sobre a sua própria vida. Olha que coisa interessante, Isaías 66:9, ele vai dizer assim, Deus vai dizer assim: abriria eu a madre e não geraria? Deixa eu te perguntar, o que é mais fácil? Abrir a madre ou o corpo gerar? Quem acha que é abrir a madre? O que é mais fácil para o ser humano? Quem acha que é abrir a madre? Quem acha que é gerar? Porque é isso mesmo, só Deus pode abrir a madre. O seu corpo, ele já está pronto, já existe uma ordem sobre ele, de que quando a semente cai dentro do útero, o útero já sabe o que fazer com ela. Eu não preciso falar com o útero caiu uma semente em você precisa gerar uma criança, produzir um fruto. Não, porque já existe uma obra, e Ele está dizendo assim: abriria eu a madre, que é impossível para você, e não geraria. Sabe o que Ele está dizendo? Ele está dizendo assim: faria eu para você o impossível, que é impossível para você, e o possível você acha que eu não vou fazer? Aleluia! Como é que o nosso Deus é lindo! Preste atenção nisso aqui. Diga comigo assim: ilusão, mais forte, ilusão e sonho. Já te explico. Porque a ilusão, ela é uma miragem, mas o sonho é uma visão. O sonho te aproxima de Deus. Pastor, como que eu sei se eu estou vivendo um sonho ou uma ilusão? Simples, a ilusão te deprime, ela nunca te satisfaz.
A ilusão, querido, ela te afasta de Deus, ela te esfria e te leva para a depressão. O sonho não. O sonho te aproxima de Deus, ele te fortalece, ele te traz vida. Aleluia. Outro dia um rapaz que costuma lavar o meu carro, ele fica zoando a gente, ele falou assim: ô pastor, ele chama a gente de pastor. Ô pastor pode usar drogas? Desse jeito. Aí ele esperando uma resposta minha, eu falei assim: pode. Que isso, pastor? Então o senhor não é pastor, não, o senhor é pastor do Paraguai. Aí eu falei assim: alguém vai me impedir de usar droga? Deus vai se colocar na minha frente e me pedir? Alguém pode impedir alguém de usar droga, irmãos? Ele falou assim: não, vocês não podem não, porque vocês crentes não podem usar droga, nem beber, nem fazer nada, porque vocês não são livres. Aí eu respondi para ele: levanta a sua mão para receber. Eu disse para ele assim: aí que você está enganado. A gente é tão livre, eu sou tão livre que eu posso usar, mas eu escolho não usar justamente por ser livre. Aleluia! Isso é liberdade verdadeira. E eu concluo aqui, irmãos, dizendo o seguinte para vocês: os irmãos de José, existem duas pessoas, dois tipos de pessoas: as pessoas que sonham e os que trabalham e se deprimem para destruir sonhos. Quem sonha, ele tem algumas características, enquanto quem não sonha, ele tem outras características. Quando os irmãos de José chegaram no Egito, você conhece a história, houve fome na terra, eles desceram, e esse sonho que eu acabei de ler aqui, no versículo, se concluía ali. Os 10 irmãos dele desceram para o Egito e se prostraram diante dele. Ele, como governador do Egito, converte de Faraó. A voz dele já não era mais a mesma, porque quando eles venderam ele tinha 17 anos, mas a promessa se cumpriu aos 30. Por quê, pastor? Porque toda prova, todo sonho, ele vai passar pela prova do tempo. Existe um tempo para uma semente germinar e ela prosperar. Por isso que ele foi honrado aos 30. Aleluia. Só que tem um detalhe: quando eles chegam, José os reconhece imediatamente. Só que José não é reconhecido por eles. Pergunta para mim por quê? Simples. Porque quem não sonha, ele se torna, a vida dele não sai do lugar. A veste é a mesma, as gírias são a mesma, as amizades são a mesma. Ele não quer crescer. Tem gente, irmãos, que ele não quer subir de nível com você. Ele quer descer, ele quer que você desça até o nível dele. Tem gente que ele não quer sonhar e se alegrar junto com você. Aleluia. A Bíblia diz assim: olha, alegrais com os que se alegram e chorai com os que choram. Tem gente que não quer se alegrar, ele quer te deprimir. Aleluia, para que você fique no nível dele. Glória a Deus. E você precisa entender isso. Deus, neste tempo, para a gente poder orar, Ele vai levantar pessoas, aleluia, que vão sonhar. Esse mecanismo, para que você não caia nessa armadilha, querido, chamada depressão. Você vai entender essa noite que a gente está ministrando aqui. Tristeza a gente pode até passar, nós estamos no mundo, estamos fadados a isso, mas o diabo não vai tomar a sua mente, não vai te levar para um caminho que Deus não quer, não vai roubar a sua alegria, nem te jogar numa depressão, porque maior é o Deus que está contigo. Eu queria que você ficasse de pé no seu lugar.